Olá, doutores e doutoras! Falando aqui agora sobre a Resolução 322 do CNJ, vamos falar sobre prazo processual, se volta, se não volta, como é que vai ser a audiência, quando que isso tudo vai voltar. Tá tudo determinado aqui nessa resolução, que é super recente, ela é de segunda-feira agora, então eu acabei de gravar aqui e selecionar para vocês o que é importante. Ó. Anota a primeira coisa aí, Resolução 322, já tá grifado aqui para vocês poderem anotar aí, ó, 1º de junho de 2020. Estabelece no âmbito do Poder Judiciário medidas para a retomada dos serviços presenciais, observadas ações necessárias para a prevenção do contágio pelo novo coronavírus. Se você quiser pegar esse PDF aqui, eu vou deixar lá no nosso canal do Telegram, tá? Do Criminal na Prática, o canal do Telegram. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, vai estar aqui embaixo o link. Se você está vendo ele pelo Instagram, você pode acessar o botão que fica ali na bio, o link, ele vai ter lá um item para você entrar no canal do Telegram. E outra coisa importante, compartilhe esse vídeo, marque os amigos advogados aqui, manda o link para eles, porque é importante que a gente saiba quando atuar, como atuar nesse momento agora de pandemia. Então vamos lá, ó. Eu já grifei aqui o que eu acho que é importante para a gente ter em mente, tá? O restabelecimento das atividades presenciais deverá ter início por etapa preliminar e poderá ocorrer a partir do dia 15 de junho de 2020, se constatadas condições sanitárias e de atendimento de saúde pública que viabilizem. Ou seja, se no seu estado já dá para voltar, vai voltar a partir do dia 15. Aqui em Mato Grosso do Sul, os casos de coronavírus ainda não estão muito altos, ele não está uma pandemia, assim, pandemia tá, né, porque foi decretado, mas não está um caos aqui no estado, então provavelmente o tribunal vai voltar a partir do dia 15. Como é que funciona então os prazos, se voltou, se está suspenso? Olha só, no prazo de 10 dias, a contar da data em que decidirem pela retomada das atividades presenciais, os tribunais deverão editar atos normativos no âmbito de suas jurisdições. Eles vão falar como é que vai funcionar. Então, cada tribunal vai ter que fazer um ato no prazo de 10 dias, a contar da data que eles falarem que eles vão retomar a atividade deles. Será preferencialmente mantido o atendimento virtual na forma das resoluções do Conselho Nacional de Justiça, referidas no parágrafo 3º deste artigo, adotando seu atendimento presencial apenas quando estritamente necessário. Então, olha só, o trabalho, a atividade vai ser presencial, mas provavelmente as audiências continuarão sendo virtuais, a não ser que o tribunal não queira fazer assim, mas vai virar uma bagunça. Cada tribunal vai determinar a sua forma de fazer isso e eu vou dar um caminho para vocês de como achar no seu tribunal como é que vai funcionar. Artigo 3º, ó, ficam autorizados os tribunais a partir de 15 de junho de 2020, na normatização a ser editada, a implementarem as seguintes medidas. 1. Restabelecimento dos serviços jurisdicionais presenciais, com a retomada integral dos prazos processuais nos processos eletrônicos e físicos, nos termos dessa resolução. Lembra que tinha aquela briga, se estava o processo correndo ou não? Processo virtual, o prazo já está correndo, processo físico, ele estava parado, mas olha só o que fala aqui, ó, que vai poder voltar a correr. Então vai ter o restabelecimento desses prazos. Então eles autorizaram os tribunais a partir do dia 15 a fazer essa normatização aqui. Restabelecimento, então, dos serviços jurisdicionais com a retomada integral dos prazos processuais, tanto físico quanto eletrônico. Manutenção da suspensão dos prazos processuais apenas dos processos físicos, ou seja, os processos físicos que estariam suspensos, eles continuam, caso optem pelo prosseguimento do regime especial estabelecido na resolução do CNJ número 314. Essa resolução estabeleceu um regime especial e durante esse regime especial, o prazo do processo físico fica suspenso. Por isso que voltou o processo digital, né, na minha visão aqui, voltou o prazo, já está correndo, já faz tempo o do processo digital, mas caso o tribunal queira, ele pode manter o regime especial e aí o prazo do processo físico vai estar suspenso. Suspensão de todos os prazos, essa é a terceira hipótese, suspensão de todos os prazos em autos físicos e eletrônicos em caso de imposição de medida sanitária restritiva à livre locomoção de pessoas, o chamado lockdown, por parte da autoridade estadual competente, mesmo quando decretadas em caráter parcial, enquanto durarem restrições no âmbito da respectiva unidade federativa. Então, ele pode sim fazer a suspensão de todos os prazos, pode fazer a suspensão só dos prazos físicos ou todos os prazos estarem correndo, depende do tribunal, da resolução que ele fizer. Além da hipótese constante no inciso 3 do caput, os prazos processuais dos processos físicos e eletrônicos somente poderão ser suspensos caso se verifique a impossibilidade do livre exercício das atividades forenses regulares, ainda que não imposto o regime de lockdown,
podendo os tribunais, prévia e fundamentadamente, suspender, contado da data do decreto que impunha a restrição, os prazos processuais no âmbito de suas jurisdições ou de determinadas localidades, comarcas e seções judiciárias. Ou seja, mesmo no caso que não houver o lockdown, o tribunal ainda assim, fundamentadamente, pode falar que os prazos estão suspensos, se ele verifica o quê? Impossibilidade de livre exercício das atividades forenses regulares. Quando a jurisdição do tribunal compreender mais de uma unidade federativa, a suspensão prevista no parágrafo 1º deste artigo poderá ser aplicada em uma ou mais delas. O TRF, quando tem várias regiões, eu posso falar só aqui vai estar suspenso, aqui não vai estar. Na primeira etapa de retomada das atividades presenciais nos tribunais, ficam autorizados os seguintes atos processuais. Eu sei que é meio ruim de ler aí no amarelo, se você está vendo pelo Instagram, clica no botãozinho embaixo para que vire o celular de lado aí. Olha só, artigo 4º. Então, na primeira etapa de retomada das atividades presenciais nos tribunais, ficam autorizados os seguintes atos processuais. Em verde está o que é interessante aqui para o direito criminal. Audiências envolvendo os réus preso, inclusive a realização de sessão do júri nessas mesmas comarcas. Então, vai poder voltar o júri aqui a partir do dia 15. Adolescentes em conflito com a lei em situação de internação. Criança e adolescente em situação de acolhimento institucional e familiar e outras medidas criminais e não criminais de caráter urgente, quando declarada a inviabilidade da realização de ato de forma integralmente virtual por decisão judicial. Então isso daqui pode ser o presencial, tá? Então pode voltar até audiências presenciais, desde que declarada a inviabilidade da realização do ato de forma integralmente virtual. Se não der para fazer um júri, por exemplo, vai voltar, sim, tá aqui na resolução do CNJ. Sessões presenciais de julgamento nos tribunais e turmas recursais envolvendo casos previstos no inciso 1 deste artigo, quando inviável sua realização de forma virtual, de acordo com decisão judicial. Então vai poder ter a sessão se não der para fazer ela virtualmente. Cumprimento de mandados judiciais por servidores que não estejam em grupo de risco, utilizando-se de equipamentos de proteção individual a serem fornecidos pelos respectivos tribunais e desde que o cumprimento do ato não resulte em aglomeração de pessoas ou reunião em ambientes fechados. Se você tinha aquele seu processo que estava parado ali porque faltava um cumprimento de mandado judicial, isso também vai poder voltar. As perícias, entrevistas e avaliações, observadas as normas de distanciamento social e de redução de concentração de pessoas e adotada as cautelas sanitárias. Então, perícias, entrevistas e avaliações também podem voltar. Olha o parágrafo único aqui, esse é o ponto-chave aqui muito importante para a gente. As audiências de custódia deverão ser retomadas assim que verificada a possibilidade de serem realizadas junto aos órgãos de segurança pública, observando o regramento previsto na Resolução 313. Então, olha só, ele falou que as audiências de custódia deverão ser retomadas. A primeira coisa que vai voltar são audiências de custódia. Então, fique esperto, porque pode ser que o seu tribunal não queira fazer, e aí você pode até fazer um pedido junto com a sua OAB aí, da seccional, para que essas audiências aconteçam. Nós aqui no Mato Grosso do Sul já estamos trabalhando para que essas audiências voltem, tá? Porque é muito ruim fazer análise de auto de prisão em flagrante. O juiz não olha para o réu, é mais complicado de fazer os processos. Então, isso aqui é muito interessante para nós no direito criminal. Algumas pontuações desse artigo 5º aqui, ó. Ele fala de algumas normas para voltar ao trabalho físico. Olha essa daqui, que interessante. No inciso 3º, ele fala que será necessária a utilização de máscaras. Tá vendo aqui, ó? Então você vai precisar ir com a sua máscara. E não fala que o tribunal vai fornecer. Aqui em cima fala o seguinte, ó. Os tribunais deverão fornecer equipamentos de proteção contra a disseminação do Covid, tais como máscara, álcool gel, tal, a todos os magistrados, servidores e estagiários, bem como determinar o fornecimento aos empregados pelas respectivas empresas, exigindo e fiscalizando sua utilização. Não está falando que o tribunal vai dar máscara para quem for na audiência, para o advogado que chegar lá no fórum. Então, cuidado com isso daqui, porque se for assim determinado, lá no seu tribunal aí da sua cidade, você vai chegar no fórum e não vai conseguir entrar se você não tiver com a sua máscara. Então, lembra de levar a tua máscara aí. Até estava vendo se a minha está aqui, mas ela não está por aqui. As audiências serão realizadas sempre que possível por videoconferência. Então vai continuar a audiência aí por videoconferência se você já está fazendo. Preferencialmente pelo sistema web Cisco, disponibilizado por este conselho, possibilitando que o ato seja efetivado de forma mista. Dá para fazer então você, as partes ali na sala e o réu, a vítima, a testemunha lá na cidade dela, por exemplo, ou no lugar que ela estiver, na casa dela. Com a presença de algumas pessoas no local e participação virtual de outras que tenham condições para tanto, observando o disposto no artigo 18 da resolução do CNJ, número 185 de 2017, tá? Então, cuidado aqui com essa parte que pode sim ser ouvida uma parte. Você chega na audiência e vai ser surpreendido. Olha, mas a testemunha não está aqui. Não, mas ela vai ser ouvida por videoconferência. Ah, mas como que eu vou saber se não tem incomunicabilidade? Então, tudo isso você tem que tomar cuidado
antes para fazer os seus pedidos, tá? Se antecipe aqui nos seus pedidos. Aqui ele fala de distanciamento, essas partes aqui eu acho que não influem tanto no nosso trabalho. Deixa eu ver se eu já anotei mais alguma coisa. Anotei, artigo 9º aqui embaixo, ó. O Conselho Nacional de Justiça manterá, para tudo, que essa parte aqui, para quem ficou até agora do vídeo, aqui acompanhando até agora, esse é o pulo do gato, tá? Dessa resolução. Olha só o que fala. O CNJ manterá em sua página da internet quadros e painéis eletrônicos contendo dados necessários para que todos os interessados tenham conhecimento do regime em vigor em cada um dos tribunais do país durante o período da pandemia, da fluência ou suspensão dos prazos processuais para os processos eletrônicos e físicos, do regime de atendimento e da prática de atos processuais no respectivo tribunal. Então, olha que bom isso daqui. O CNJ ele vai juntar tudo e aí é nosso dever ir lá procurar. Quando eu achar essa página específica, eu já informo para vocês. Eu acho que ainda não tem resoluções, mas quando eu achar ela, eu informo aqui para vocês. É ali que você vai saber. Vamos supor que você precise ir numa outra comarca, num outro estado, fazer onde que eu acho, fazer um processo. Saber se o prazo está lá suspenso ou não está. O CNJ vai regulamentar tudo isso, lembra? Você tem 10 dias ali a partir do dia 15, se o tribunal for voltar dia 15. São Paulo está numa situação um pouco mais complicada, então não sei se volta, Rio, mas se já estiver voltando, o tribunal pode decidir por voltar. Aqui em Mato Grosso do Sul, eu acredito que vai voltar, porque a situação está um pouco mais normalizada, vamos dizer assim, não está tão grave enquanto em outros estados. Esse artigo 9 abre a nossa porta aqui de contato, então fique esperto no site do CNJ, porque lá eles vão informar se o processo está andando, se está suspenso, eles vão determinar isso. Espero que de uma forma que a gente possa estudar, ver resumidamente, assim, entender se o prazo está correndo ou não. Na minha visão, até agora, prazos físicos estão rodando, então toma cuidado, tá, com seus prazos, e a partir do dia 15, muitos tribunais vão voltar, inclusive o processo físico, audiências físicas vão poder voltar, tá? Essa é uma boa notícia para muita gente aí que estava esperando, mas se esse vídeo te ajudou, também compartilha aí nos seus grupos de advogado. Acho que a gente tem que espalhar essas informações para que todo mundo não seja pego de surpresa, beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.